Energéticos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vetor Elétrico. Eu quero lembrar a vocês que alguns visitantes nossos não estão dando o joinha. Por favor, façam isso. Deem likes, comentem, compartilhem, se inscrevam. É assim que vocês mantêm a continuação do trabalho do canal do Vetor Elétrico. Sejam bem-vindos, como sempre são. Hoje nós vamos falar algumas coisas partilhadas ou partidas, divididas. Primeiro, tentando colocar um debate aqui sobre a situação que o nosso país está atravessando, principalmente com a doação dos nossos patrimônios. Alguém já me perguntou, ou alguns perguntaram qual a ligação que tem entre as privatizações e os recursos energéticos. Ora, meus amigos energéticos, uma nação, ela precisa de povo, de território, de um bom governo, não é? Ela precisa de matéria-prima, de recursos energéticos para prosseguir, para desenvolver, não é? E o nosso país tem isso. Por que ele é tão cobiçado? Por que falam tanto em privatização aqui no Brasil? Por causa dos seus recursos energéticos. Ora, afinal, como eu já falei para vocês, a Petrobras é detentora provavelmente do recurso energético mais cobiçado do planeta, que são os hidrocarbonetos. É o petróleo, a forma de extrair nas plataformas submarinas, pré-sal. Por isso que ela é esquartejada por governos e governos aí. Só os governos populares é que não fizeram isso, né? Engrandeceram nossas estatais. Os outros vieram aí, antes ou depois, estão dilapidando. Então, recurso energético, petróleo, um dos mais cobiçados. É finito? É, mas a matriz energética mundial é baseada em petróleo. Quando se trata do setor elétrico, o que é o recurso energético? Primeiro, a água. E quem detém o controle de uma hidrelétrica, de uma hidroelétrica, detém o controle do fluxo de água do reservatório. O reservatório foi formado por rios, por um rio, 2 rios, 3 rios, mais rios, os tributários desse rio, certo? Então ele vai deter o controle também do fluxo da água. E água é recurso energético. Esse sim é o precioso, porque ninguém vive sem. Você vive sem carro, mas não vive sem água, certo? Você não queima petróleo, mas quer água. Para tudo, mas principalmente para mitigar a sua sede. Então, privatização tem tudo a ver com recurso energético, pois ele é que está sendo privatizado, é o recurso energético que está sendo privatizado. Veja só o caso do nióbio, porque é um mineral que pouca gente fala e é utilizado para as melhores ligas no mundo, inclusive dos espaços, né? Dos veículos espaciais, dos foguetes usam nióbio. Para você ter uma ideia, uma liga formada por 1 tonelada de outro mineral, que pode ser manganês, ferro, se colocar 100 gramas de nióbio, se transforma numa extraordinária liga metálica, das melhores. E quem detém 98% do nióbio do mundo? O Brasil. E ele é exportado de forma bruta. Ou seja, agregam valor lá, transformam o nióbio e vendem para nós de volta em produtos industrializados com valor agregado, como sempre fizeram, né? Quando falavam que o Brasil era o celeiro do mundo, né? Pararam muito de falar porque, na verdade, era o celeiro e continua sendo o celeiro do mundo. Do mundo. Porque aqui estão guardando os nossos recursos energéticos para outros povos, outros países virem buscar. E os nossos políticos os entregam de mão beijada. E o povo não toma conhecimento e às vezes não tem educação, não tem comida, não tem casa para morar e deveria ter. Todos os 210 milhões de brasileiros deveriam ter isso. Casa, moradia
educação, comida, porque os seus recursos energéticos são suficientes para isso. Infelizmente, nós temos uma classe chamada política, que faz o inverso do que o povo precisa. E daí que eu queria falar. Quem são os políticos? Vamos deixar lá os estadunidenses, os ingleses, os franceses, vamos falar dos políticos brasileiros. Quem são os políticos? O que é que eles buscam? Para mim, primeiro que eles buscam é satisfazer o seu lado próprio, o seu lado pessoal, sua riqueza pessoal, amealhar riqueza e poder, e para tanto recebem propinas. Eles não enriquecem com os salários que eles ganham, que o povo paga. Os salários que o povo paga, elege e paga para eles exercerem essa função. Eles não enriquecem com isso, enriquecem com propinas. Propinas, maracutaias. E o que eles fazem além disso? Qual o trabalho que eles executam durante o mandato atual, o mandato que eles estão? Buscar outro mandato. É só no que eles pensam. É o próximo mandato. Para não sair disso. É tão bom que ninguém quer sair. Parte do dinheiro que eles pegam é para gastar, né, em obrinhas, pontezinhas, tapar buraquinho, ou para pagar também propinas para os prefeitos, os vereadores, que são a base eleitoral que eles precisam na época do voto. Certo? Parte do dinheiro das propinas, os senadores e deputados federais, deputados estaduais usam para isso, para comprar a base, para dar presentinho para prefeito, um tratorzinho, um mata-burro, como se chama em Minas, né? Uma estradinha vicinal que passa uma máquina lá para cá, para lá, joga um cascalhozinho e coloca uma placa enorme com a cara do distinto lá, que vem pedir voto na região. É essa a função. Ultimamente os políticos brasileiros estão cumprindo só essa função. Se vender caro, né? E buscar a reeleição. É assim que é a figura do político brasileiro. O Congresso Nacional virou uma feira livre, virou um conjunto de barraquinhas de mascates, de camelôs. Só que o que eles vendem não é exclusivamente deles, o que eles estão vendendo, o que eles estão doando é do povo. E o povo não está participando disso, certo? Então nós vamos falar o que é a privatização do setor elétrico. A privatização do setor elétrico, conforme foi alardeado pelo pessoal do governo e os políticos também do Congresso, deputados e senadores, era que o setor elétrico não tem condição de se manter. Naturalmente, se faltar chuva, eles não vão colocar a culpa em São Pedro, eles vão colocar a culpa na Eletrobras, eles vão colocar a culpa em Furnas, né? Quando, na verdade, é uma coisa que pode acontecer, a gente chama de taxa de retorno. São eventos que ocorrem, pode ser sazonalmente, mas muito proximamente, no mesmo período, né? Eles vão ocorrendo, pode ser 10 anos, pode ser 50 anos, 100 anos ocorre um determinado evento, e é normal, a gente chama taxa de retorno, é esse tempo em que demora entre o acontecimento de um evento e outro. Os reservatórios, por exemplo, têm um certo, em 10 e 10 anos, e acontece, pelo menos no Sudeste, ocorre uma baixa de reservatório, né? No nível do reservatório. Mas o que entra aí? Entra gerenciamento, entra governo, entra competência na direção das empresas estatais de energia elétrica, certo? Precisa isso, competência e uma boa política. Não tendo isso, infelizmente, nós corremos o risco de apagão. É culpa da Eletrobras, é culpa de Furnas, da Eletronorte, da CESP? Não, não é culpa, não. É culpa de gerenciamento, mas principalmente de água. Se tivesse um bom gerenciamento, nós sentiríamos menos. Se não tivesse vendido muitas usinas, passado para o setor privado, que é incompetente, não que ele não possa pagar, o setor privado pode pagar grandes profissionais, só que ele não treina, ele tem que vir buscar na estatal. Quem treina é a empresa estatal, tá? Os eletricistários do Brasil são treinados por empresas estatais. E o setor elétrico privado aproveita, ele não treina, ele aproveita. Mas ele quer pagar pouco. Então os grandes profissionais preferem, lógico, ser reconhecidos, ter um salário melhor
do que o que é pago pelo setor privado, que paga para alguns, ele paga um ganho de salário. Mas é assim, tipo o capataz da fazenda, é para tomar conta da peãozada, vamos falar sério, né? Paga bem para tomar conta, para perseguir a peãozada, para fazer trabalhar ali como um semi-escravo, ou um escravo moderno, né? Então, hoje, amanhã, não sei, vai ter parece que é hoje, ou foi ontem, né? Porque depende do tempo que a gente está gravando isso aqui, uma fala do ministro. Ele vai falar isso, que a culpa não é... Primeiro ele vai tentar colocar em São Pedro, né? E depois ele vai colocar nas estatais, que se tivesse sido privatizada há mais tempo, né, que tem que privatizar mesmo, porque aí o setor elétrico, sendo privado, vão dar jeito no apagão, e isso eu duvido, vai piorar, porque nós tivemos, infelizmente, a Companhia de Eletricidade do Amapá foi doada uma tal de Equatorial. Procurem saber quem é essa Equatorial. Uma péssima empresa, incompetente, tá? Lá depois de todos aqueles apagões. Vocês lembram os apagões que aconteceram no Amapá? E assim mesmo ainda tiveram a cara de pau de ir lá e privatizar a empresa, que foi uma das que ajudou a consertar o defeito causado pela incompetência do setor privado. Foi a CEA e a Eletronorte, empresas públicas. E aí foram lá vendendo, doaram. E querem fazer a mesma coisa com a Eletronorte, querem fazer com Furnas, enfim, com a Holding Eletrobras. Não é isso? Mostrando que não tem o mínimo respeito pelo Brasil nem pelo povo. Então eu volto lá. Quem são os políticos brasileiros? Os políticos brasileiros são esses responsáveis pela entrega do nosso patrimônio. E é provado, eu não vou citar nome, porque qualquer um de nós, os amigos energéticos podem também acessar, é só procurar aí, o noticiário está dizendo na nossa cara as coisas que estão acontecendo. Você procura na internet, está lá o nome do indivíduo, do senador, e quanto ele recebeu. Inclusive de um certo orçamento escondido, paralelo ao orçamento oficial. Um orçamento onde tem dinheiro guardado para comprar os mascates do Brasil, para comprar os vendilhões. E está lá, tem uma relação, quanto recebeu cada senador. Pior ainda, o escândalo está na nossa porta, o povo está meio quieto. Eu acho que o povo está muito quieto, está aceitando tudo. Está reagindo pouco. Está lá o preço que recebeu para votar e tem denúncia de senadores que foram procurados por gente do governo para aceitar propina para votar a favor da privatização da Eletrobras. Está lá aprovado. Pior, está lá o cara que apoiou o chefão do Centrão, o Centrão. Na verdade, sabe o que é o Centrão? É outra mesa, né? É uma banca de mascates que ficam se oferecendo a preço alto para votar apoiando o governo ou não. Normalmente apoia, porque o governo quer passar tudo, né? Então vai lá, tira dinheiro nosso e entrega na mão desses caras. Qual a intenção disso? O que se gastou para colocar à disposição da privatização o setor elétrico foi uma fortuna. Foi uma fortuna. E aí você procura uma explicação. Qual a explicação de se gastar tanto para vender, para doar uma empresa pública? Ora, simplesmente entregar para alguns poucos acionistas, para o cara da Ambev, para o banco fundado pelo Paulo Guedes, enfim, pela corja, pelo grupinho que vive ao redor dele e quer entregar o setor elétrico, que é altamente lucrativo, altamente competente por enquanto, quer entregar para esse grupo ficar lucrando sobre o povo, tá? Porque nós vamos todos pagar muito caro, caso seja concretizada realmente a privatização do setor elétrico, nós vamos pagar muito caro. Nós temos uma conta chegando para nós, exatamente por, de repente, a gente ter ficado quietos enquanto eles estavam fazendo e enquanto eles estão fazendo. Alguma coisa, alguma reação ainda tem no Supremo Tribunal Federal acerca da privatização. No entanto, vocês têm acompanhado aí que, infelizmente, o nosso judiciário acompanha o governo, não vota a favor do povo. Mudaram-se as leis, mudaram-se as cabeças, ou melhor, as cabeças continuam as mesmas. O que nós vemos ali no STF são um grupo de arrogantes, de vaidosos,
que querem falar bonito, que querem pentear o cabelo bonito e tal, mas a lei mesmo, o que é de direito, eles não seguem. Eles seguem o politicamente aceitável para eles. Não adianta o povo falar porque eles estão encastelados. Você não consegue falar a sua opinião para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem é que consegue ir lá tomar cafezinho com eles? Quem vai na casa, quem vai no tribunal? Quem é que chama nos palácios? Só o governo, só os ministros, os políticos. O povo não fala. Eles estão encastelados lá e já tem uma diretriz. Só um verdadeiro milagre, vamos falar assim. O quase impossível é de ser revertida, de ser aceita alguma coisa lá no STF acerca da privatização. Outra que aqui no Brasil tem o seguinte: quem foi que indicou tal ministro? Ora, os dois recursos que tem, provavelmente os mais importantes contra a privatização da Eletrobras, está na mão de quem? De um ministro que foi indicado pelo presidente atual. Ou seja, quando fala isso, significa dizer que ele vai votar de acordo com o que o presidente quer e não de acordo com a justiça, de acordo com a lei. É uma coisa que realmente no Brasil tem que mudar. Nada de indicação para o STF. Tinha que ser concorrência. Tinha que ser concurso, assim como fazem nas estatais. Porque quem resolve o problema depois de apagão, depois de caída de torre, é o setor elétrico estatal, o pessoal que passou em concurso. Quem foi que denunciou o caso da vacina da Índia? Um concursado. Por quê? Porque o concursado, segundo a lei, até então, ele não pode ser mandado embora assim. Porque ele passou em concurso. Isso eles são contra. Isso eles odeiam, o fato do concursado não poder ser demitido, a não ser por justa causa. Já o indicado político, não. O indicado político, ele tem que obedecer ao político. Não dizer a verdade, ele tem que puxar o saco de quem colocou ele no emprego. Ele nunca vai falar contra esse político que colocou ele lá, certo? E se ele falar alguma coisa contra, se ele denunciar alguma coisa, ele é colocado imediatamente no olho da rua. Coisa que concursado não se pode fazer. Com concursado não se pode fazer. Então, por isso que eles querem acabar com o concurso. Agora, sou indicado, o patrão emprega quem ele quiser, entendeu? E paga o quanto quiser, né? A tal da carteira verde e amarela. Eu nunca vi o patrão negociar com o empregado. Vai dizer, eles dizem que vai ser mais fácil. Como vai ser mais fácil? O patrão chega lá e diz: eu vou te pagar isso. Acabou? Está satisfeito? Ah, não está? Então pode ir embora que eu vou colocar outros no teu lugar, porque o salário que eu te pago, eu contrato 2, divido o teu salário e pago para 2. Tenho 2 no teu lugar. É esse tipo de ameaça que o setor privado faz. O setor estatal não pode fazer isso, porque se o cara for concursado, um chefe lá qualquer, mesmo indicado político, não pode chegar e você está na rua. Não, peraí, a justiça protege. Por isso que eles querem, e aliás fizeram, né, uma reforma trabalhista, reforma da Previdência, para mudar tudo isso aí. O que nós estamos concluindo acerca da privatização? Que quem fez, que quem possibilitou a privatização, foi comprado. Tá? Teve muito dinheiro. Todos esses caras foram acusados agora, né, de receber propina. Outros denunciaram que foram procurados para receber propina. O chefe lá do Centrão, que eu acabei de falar para vocês, que é uma banca de mascates, também recebeu dinheiro, né? A mulher dele disse que ele recebia até em caixas e malas de até R$1 milhão, que tem 40 milhões, né, em nome de laranjas. É assim que é a política brasileira. É isso que estão fazendo com o povo. O setor elétrico é competente. Isso eu garanto para vocês. A privatização é uma coisa abjeta. É uma doença que jogaram de volta para o povo. E como eu disse para vocês, daqui a pouco vai estar uma sucata. Eles não vão investir, porque o setor privado não gasta. Ele recebe só. Gastar não gasta. E vão entregar de volta para o Estado. Aí o Estado vai lá e conserta tudo de novo, começa... Enfim, a novela que eu já falei para vocês é uma coisa cíclica, né? Às vezes a gente não vê, mas a gente tem que ler, né? A história está aí. Só que quando tiver o padrão, a coisa boa, um conjunto de usinas forte, como a gente tinha, como a gente tem ainda o sistema de transmissão, aí eles vêm dizer que tem que privatizar, certo? Então é isso. Alguns energéticos me perguntaram o seguinte, me colocaram uma seguinte questão.
toda vez que fala em privatização, nos grupos, muita gente disse que tinha que acontecer a privatização por culpa das distribuidoras. E os energéticos me perguntaram, é verdade? Então, os culpados ou as culpadas da necessidade de privatizar o sistema elétrico, a Eletrobras, as culpadas são as distribuidoras? Eu disse, não. O sistema elétrico é composto da parte de geração, tem que ser gerada. Não importa o recurso que você use, mas tem que ser gerada. Alguns países usam muito o átomo, usinas nucleares, outros usam carvão mineral, como a China, usa muito carvão mineral, apesar de ter a maior usina do mundo, hidrelétrica do mundo, mas perde para Itaipu em geração, apesar de ser a maior do mundo, ela perde em geração. Mas a China produz ainda muita energia elétrica com carvão mineral. Outros usam gás mineral, não é? Outros usam a água. Muitos já usam a força do vento e a energia solar, né? Matriz suja ou não, a nossa ainda é limpa, eles querem sujar agora, né? Inclusive contratando 6 gigawatts de energia elétrica proveniente de usina térmica movida a gás, altamente poluente, né? Querem sujar a nossa matriz. Então não importa a fonte, não importa o recurso energético, mas tem que ter uma central de geração. Aqui no Brasil, a central de geração são várias usinas de várias empresas, principalmente empresas públicas, empresas estatais, certo? A maioria hidráulica, mas não importa. Então tem que ter a geração. Geração vai para transmissão, passa uma usina que eleva a tensão, que são as usinas principais, a usina elevadora, eleva a tensão, joga na linha de transmissão, transmite, e outras usinas vão levando até, enfim, depois subtransmissão, cai, né? Cai um pouco a tensão, é igual avião, à medida que vai chegando perto do aeroporto, o avião vai descendo, certo? Se preparando para a aterrissagem. Assim é a tensão. Ela viaja em alta tensão, quando vai se aproximando dos centros urbanos, ela cai. Ela é diminuída em uma subestação abaixadora, e até chegar na distribuição. Aí sim, as distribuidoras entram em cena e recebem essa energia para distribuir nas cidades. E aí que está o lucro. Quando começaram a vender o setor elétrico, quando começaram a doar do setor elétrico, começaram pelas distribuidoras. Por quê? É lá que sai o dinheiro. Não é, como eu falei para vocês, você compra o megawatt hora de uma distribuidora, de uma geradora, aliás, de uma empresa estatal, a R$66. As empresas vendem a R$900 o megawatt. Ora, não é lucro? Entendeu? Então, a outra, quando os energéticos falaram que são culpadas as distribuidoras, porque é fácil de lançar, porque realmente, quando começa a faltar energia na sua casa, começa a dar pico, né? Quando começa a faltar por algum problema, porque caiu uma árvore, um raio, né? O sistema de proteção está ficando muito frágil, não pode nem falar que vai chover, que já falta energia na sua casa. Aí são as distribuidoras. As culpadas são as distribuidoras, mas elas são privadas. Elas pegaram esse ouro logo, essa galinha dos ovos de ouro, elas pegaram logo, deixaram as geradoras por enquanto na mão do Estado, deixaram as linhas de transmissão na mão do Estado e ficaram com a transmissão, com a distribuição para multiplicar o megawatt. Compra baratinho e vende por um preço enorme para nós, consumidores, certo? Então, minha amiga, meus amigos, minhas amigas energéticos se perguntaram se as culpadas são as distribuidoras. Não, a culpa de faltar energia ali é delas, exclusivamente delas. O defeito, quem tem que consertar equipamento, quem tem que fazer manutenção ou trocar, se tiver muito velho, se tiver muito deteriorado, é a distribuidora privada. Porém, elas querem lucro, elas não querem gastar. Então, se o consumidor ficar... Porque tinha, no tempo aí que o setor elétrico brasileiro era público, a maioria público, as distribuidoras tinham tempo. Isso era considerado na análise dela, mensal, diária, semanal.
tinha um tempo para faltar energia. Por exemplo, aquela que faltava energia para manutenção e demorava muito, aquilo contava com um ponto negativo. Hoje ninguém tá, você pode reclamar, o consumidor pode reclamar, mas nenhuma está obedecendo isso aí. Falta o tempo que quer, já não te avisa mais quando vai faltar. Você tem que estar ligando para dizer, não, deu um problema aí, talvez volte tal hora, mas é talvez. Entendeu? Não tem firmeza de dizer, olha, vai voltar a tal hora porque nós temos um prazo a cumprir. Antes tinha. Agora, vamos falar a palavra certa, o verbo certo. Avacalhou, né? De avacalhar. Eles não seguem. Entendeu? As culpas, meus amigos, são das distribuidoras, sim. Mas elas não são a causa da privatização da Eletrobras. A rede da Eletrobras é eficiente, não é por ela que falta energia. Mesmo com baixo de reservatório, nós fazemos jogadas, entendeu? Como um jogo de xadrez. Nós vemos aquela que ainda tem mais um pouco d'água, que está com uma demanda mais baixa, joga a energia dela para outro setor, onde aquela outra está com uma demanda alta, mas o reservatório está baixo, e assim vai, nós vamos mantendo. Caiu torre, manda turma de empresa estatal. Quem vai consertar a torre é equipe de eletricistas de linha de empresa estatal, para colocar as torres em pé, e o consumidor brasileiro nem vê que faltou energia. Por quê? Porque jogaram para outra linha de transmissão e a energia continua chegando na casa de todos nós. Enquanto isso, os nossos amigos eletricitários estão pendurados nas torres altíssimas, arriscando a vida, longe da família, para colocar as torres em pé e energizar as linhas para trazer energia para nós. Né? Hoje estão comprando linha de transmissão porque estão fazendo igual pedágio. Você compra um pedaço de linha de transmissão, a energia tem que passar por ali de outra empresa, então você vai pagar porque a linha é minha. Entendeu? Igual o pedágio, você passa lá no pedágio. Tudo isso eles acham uma forma de ganhar dinheiro em cima das costas do povo. Certo? Então, meus amigos, a culpa dessa tentativa de entrega da Eletrobras não é exclusivamente das distribuidoras, porque as culpas que elas têm para nelas. A culpa do que acontece ali, né, com você, com a distribuição, com a chegada da energia na sua casa, é culpa da distribuidora, não tem nada a ver com a Eletrobras. A Eletrobras continua fornecendo, a Eletrobras continua produzindo, continua vendendo megawatt-hora barato, só que na busca do lucro as distribuidoras fazem o que elas querem. Então o defeito que chega na sua casa é dela, não da Eletrobras. Eles podem doar a Eletrobras, como estão tentando até agora, e os eletricitários resistindo. Aliás, muita gente da sociedade resistindo, e espero que vocês também façam isso. Eles podem tentar, podem continuar nessa batalha, né, suja de tentar vender, mas ela não tem culpa. Se der apagão, se faltar luz na sua casa, se aumentar a energia, não é culpa do setor elétrico estatal, não é culpa das empresas do grupo Eletrobras. Tá certo? Quando derem esses motivos, analisem, pesquisem, vocês vão ver que não tem nada a ver. Eles estão procurando, eles têm que achar um motivo, afinal, eles não podem só chegar aqui e dizer, não, eu vou vender porque eu quero, eu vou doar porque eu quero. Não, eles têm que mentir para o povo, que aliás é que isso que esse governo faz muito bem. Né? Muito bem, não muito mal, nem para mentir serve. Mas vem com mentira, só mentira, e depois propina lá no Congresso. Propina para lá e dizem que todo mundo sai bem. Vocês podem ver a sujeirada que aconteceu recentemente aí, né? Com as vacinas compradas superfaturadas, né? E o mandatário federal sabe, ou seja, ele está no rolo, está no meio, né? Amigos deles, o cara do Centrão, que foi o responsável por toda a levada dos políticos do Centrão para votar a favor da privatização e de outros golpes que estão dando, né? Ele vai lá e vota a favor de tudo que o governo quer, desde que pague o que eles pedem, assim como os outros todos, né? Todos envolvidos em maracutaias. Acompanhe de perto a questão da vacina, vocês vão ver no que vai dar. Acompanhe de perto a acusação da ex-mulher do chefão do Centrão lá em relação a ele receber dinheiro vivo em maletas, em caixas. Acompanhe aí que vai dar sujeira. Aliás, o Brasil está cheio delas. O que tem de bom no Brasil ainda é o povo. Só que o povo anda muito esquecido, anda muito quieto. Por que os políticos mudam o nome de partidos?
porque eles acreditam que o povo continua tendo memória curta. Então você não vai ligar lá com as sujeiras que um certo partido fez num passado recente ou num passado mais remoto. Por quê? Porque perdeu no meio do caminho, foi mudando o nome. Mudando o nome. Aí tem cada nome bonitinho, Podemos, né? Sei lá, Dende, Demente, Demoníaco, sei lá o que é, né? PMDB já foi MDB, passou para PMDB, já mudou para MDB de novo, né? Tem um novo, que de novo não tem nada, são os mesmos velhos políticos que estão em todos esses partidos. São os mesmos que fizeram esse sujeira lá atrás e agora, através da mudança do nome dos partidos, né, querem enganar o povo porque acreditam que o povo tem memória curta. Vamos fazer isso mudar? Vamos pesquisar. Não acreditemos em fake news. Vamos pesquisar. Vamos distribuir, vamos espalhar a verdade. Vamos multiplicar a verdade. Vamos discutir essas coisas. Vamos deixar de ser enganados, porque ainda tem eleição por aí. Pode ter outras coisas, outros movimentos, nós temos que resistir. E a gente pode resistir através de rede social, através da internet. Serve para isso. Do mesmo jeito que eles falam espalhando fake news, que são as mentiras, nós podemos espalhar verdades. Nós podemos colocar em discussão as coisas boas. Então, eu espero ter contribuído com vocês outra vez. Vocês sempre contribuem comigo, todo mundo que comunica comigo, né, ali na live, né, ao vivo, no momento do vídeo, né, no momento em que o vídeo está passando, ou depois através do WhatsApp, através de e-mails e tal. Vocês contribuem também, tanto faz perguntando por curiosidade, tanto faz querendo uma complementação sobre o que a gente passou, dando ideias de outros assuntos, enfim, participando. E isso aí é uma ajuda. Eu conto com vocês, tá? Espalhem essas ideias nos grupos, para as pessoas que ainda duvidam, para os políticos que vocês têm acesso ou não, procurem ter acesso e mandem a insatisfação de vocês acerca do que está acontecendo com o Brasil, com as vacinas, não é? Com o setor elétrico. E outras privatizações, outras doações que vêm por aí. Tá? É assim, é uma forma de resistir. Né? Falando com o político, falando com quem está desavisado, com quem está ainda desinformado. Façam isso. Vamos juntos espalhar essas notícias. Vamos estabelecer o debate. Né? E se precisarem de nós aqui do Vetor Elétrico, sabem que pode contar a qualquer momento. Tá bom? Deem like. Tá? Isso é importante aqui para o nosso trabalho continuar. Tá certo? É importante que a gente mostre para o YouTube que os nossos amigos energéticos estão gostando de assistir, de visitar o canal Vetor Elétrico. Tá bom? Eu conto com vocês, espero com vocês. Serão sempre bem-vindos na próxima terça-feira, neste mesmo horário, tá? Neste mesmo debate. Eu conto com vocês, serão bem-vindos, espero por vocês sempre. Muito obrigado por tudo. Até a próxima.